Olá, amigos. A minha entrevistada de hoje é filha e neta de desembargadores. Ela também foi desembargadora e, ao se aposentar, ela se tornou advogada de direitos de família. Só que em determinada fase da sua carreira, ela se dedicou ao direito homoafetivo, né? E que se tornou uma das grandes, digamos assim, personalidades em defesa dessa comunidade. Aliás, eu vou até um pouco mais longe disso. Eu digo que foi uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a tocar sobre esse tema. A minha entrevistada de hoje é a doutora Maria Berenice, que gentilmente veio aos estúdios aqui da NetGay. Muito obrigado. Eu sei que a senhora chegou aqui no Rio hoje, está indo embora hoje, mas tirou uma horinha para poder conversar com a gente. Não podia abrir mão desse espaço, né? Opa, conversar contigo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E eu sei também que a senhora é autora de vários livros, né? Inclusive alguns que eu até acho interessante citar aqui, que vocês podem até fazer uma pesquisa e tentar adquirir, porque eu procurei, está esgotado. Em todo caso, quem tiver sorte, tem o livro União Homoafetiva, O que Diz a Justiça, Diversidade Sexual e Dignidade Homoafetiva, Conversando sobre Homossexualidade e União Homossexual, o Preconceito e a Justiça. Doutora Maria Berenice, a primeira pergunta que eu acho que é a mais, digamos assim, curiosa. A senhora não é homossexual, e porque normalmente luta quem é homossexual por sua causa. Mas o que levou a senhora a se dedicar a esse segmento da sociedade? E que eu fui assim, eu fui alvo de uma perversa discriminação para entrar na magistratura. Eu fui a primeira mulher a ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul e me doeu muito ver que as pessoas não me aceitavam lá pela minha condição de mulher. Então eu fiquei muito vulnerável a essa questão discriminatória. E isso foi o que me levou a trabalhar com direito de família. Mas dentro do direito de família havia muita discriminação com relação à mulher, maltratada pela lei, pela justiça, essa busca do seu modelo ideal de pureza, de castidade, enfim, levavam se ela não corresponde a esse papel, perder direito, perder filho, perder nome, perder alimento. Aí eu comecei toda uma luta de resgatar, me tornei uma feminista e tive que me especializar em direito de família, porque é no ramo do direito de família que se enxerga essas discriminações. E chegou um determinado momento, eu disse, bom, mas nisso que eu estou trabalhando não existem as uniões de pessoas do mesmo sexo. Será que elas não existem? E me surpreendi ao ver que os juízes não enxergavam, a justiça não enxergava, de que são uma união, são uma família, são uma entidade familiar. Bem, então precisam ser tratadas dentro do direito de família como uma família, porque se não são família, não tem direito nenhum. Então a realidade que eu me deparei e me surpreendeu muito, e eu me sensibilizei muito, foi isso: as uniões de pessoas do mesmo sexo, com todo o preconceito de que são alvo, os seus relacionamentos, quando morria um ou quando separava, as pouquíssimas ações que tinham, não eram julgados pelos juízes de família, eram julgados lá pelos juízes cíveis como uma sociedade de fato e não como uma sociedade de afeto. Ora, se é uma sociedade, se eles só são sócios, eles não têm direito a nada a não ser dividir lucros, ou seja, patrimônio. Mas pensão alimentícia, herança, nada disso tinha. Então, o meu movimento foi nesse sentido, buscar que se reconhecesse que essas uniões têm que estarem reconhecidas e abrigadas como direito de família, para ter essa auréola protetora que esses direitos têm. E foi isso que eu busquei. Então, eu fui a primeira pessoa no Brasil, isso já há mais de uma década, que comecei a sustentar e escrever e falar e decidir, né, enquanto magistrada, de que essas uniões são sim uma entidade familiar e merece toda a proteção, ainda que não se tenha lei. E aí que eu criei a expressão homoafetividade, para mostrar mais isso. Em primeiro lugar, porque às vezes as palavras, né, elas alimentam o preconceito, e chamar a atenção de que os vínculos são de afeto, não são relações só de natureza sexual. Que nem os vínculos heterossexuais, eles são heteroafetivos. E esta mudança de palavras teve uma aceitação importante, significativa, tanto que nessa decisão, que foi a mais emblemática do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, o ano passado,
falou 289 vezes na expressão homoafetividade, que já está em dicionário. Então, sabe, foi um nome que colou e já está além do Brasil, né? Em outros países dos Estados Unidos está sendo usado, na Argentina, na França, inclusive. Acho que é importante, às vezes, a troca de um nome, sabe, influencia, muda, né? Toda uma visão isso, sobre isso. Bom, uma década seria o quê? 2002, 2003? 2000. Desde 2000 que a senhora já começou a, digamos assim, militar, por que não, né? Sim, sim, com certeza. Sou uma militante, uma ativista do movimento. Agora, de lá para cá, dentro do cenário que hoje em dia nós nos encontramos, a senhora acha que teve digamos assim, um avanço, um crescimento num contexto geral da inserção do homossexual dentro da sociedade, incluindo o direito de família, incluindo outros fatores também? Acho que a mudança tem sido significativa, principalmente por esses avanços que estão ocorrendo no âmbito do Poder Judiciário. Porque, assim, qual é o panorama que nós temos? Bom, nós temos um segmento da sociedade alvo de muito preconceito, de muita discriminação, sabe? Muito decorrente de uma perversidade de natureza religiosa, enfim, por esses casais desatenderem aquele preceito bíblico, crescei e multiplicai-vos, tudo errado, né? Porque família não é simplesmente capacidade de procriar. Então, por essa influência perversa, há este segmento muito excluído. Em face da exclusão, não tem nenhuma lei, nenhuma legislação, nenhuma norma jurídica que reconheça direitos a eles. Então, eles, no fundo, estão quase excluídos do panorama, não são cidadãos, não têm direitos, não têm nada. Né? Então, estão à margem, condenados à invisibilidade, algo muito ruim. Agora, então, o que começou? Começou a justiça lá, desde que eu comecei nessa, a buscar e a reconhecer direitos. Isso vem crescendo, né? E no momento que cresce, também isso faz a sociedade mudar. Então, também socialmente isso tem significado. Porque, bom, se a justiça diz, se o tribunal diz, se o Supremo diz, sabe, isso vai flexibilizando um pouco, acho que leva as pessoas a aceitarem mais. Acho que está havendo uma mudança na sociedade em decorrência dessa mudança que está se levando a efeito através da justiça. Eu acredito que daqui a alguns anos, né, não sei se vão ser 2 anos ou 30 anos, né, o homossexual ele vai ter o espaço dele na sociedade como um cidadão comum, como qualquer outro. Eu acho que isso daí é uma bola que já começou a rolar a ladeira e ninguém consegue mais segurar. Né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Sim, com certeza. Mas a senhora acha que hoje em dia o maior empecilho para, digamos assim, essa conquista, essa aceitação de espaço do homossexual na sociedade parte de onde? Parte das correntes religiosas, parte de talvez uma burocracia ou até um certo preconceito dentro da área do legislativo. O que hoje em dia, digamos assim, seria o maior empecilho para todo esse trabalho feito não só pela senhora, como por outros militantes também, que cada um dentro da sua esfera tentando conquistar, né? Bom, a origem é de natureza religiosa, sem dúvida nenhuma, foi quem acabou plantando essa ideia, né, tão negativa como uma perversão, uma abominação, e vem com um argumento de ordem bíblica, que seria um argumento de autoridade. Bom, a Bíblia diz, mas a Bíblia diz muita coisa que ninguém aceita, não dá nem para trabalhar no sábado, enfim. Até acho que a Bíblia não diz isso. Então, assim, usa esse tipo de argumento para se excluir. Isso acaba transbordando para a sociedade, né? Porque o povo repete, ouve, tem essa necessidade de ser aceito, né? De estar inserido dentro de um manto protetor que a religião promete estar, né? Uma vida eterna, enfim. E isso atende interesse. Claro. E essa linguagem, mas isso tem que excluir, isso não pode aceitar. Com relação aos homossexuais, acontece isso. Então, assim, a origem religiosa, isso se reflete de uma maneira muito significativa na sociedade, e o legislador sai da nossa sociedade. Então, assim, e depois, assim, o legislador Aí é que eu acho que do legislador o fundamento não é de ordem religiosa. Ele usa isso
sabe, para assegurar a sua reeleição, para conseguir votos, para conseguir se eleger. Ele vai atrás desse segmento religioso e pega a bandeira, sabe, como se fosse própria, mas no fundo, a única preocupação dele, sabe, nem, né, de nenhuma outra ordem, a não ser garantir a sua permanência no poder, ou a sua inserção no poder. E como essa população é minoritária, sabe, ele vai atrás da simpatia do voto, ou heterossexual, ou voto homofóbico até, né? Certo. E aí que está, a senhora até me deu gancho para uma outra pergunta, que seria o seguinte: em termos prioritários, digamos, se pudesse escolher, o que seria mais prioritário hoje em dia para a comunidade homossexual? A descriminalização, a criminalização da homofobia, né? Ou a conquista dos direitos homossexuais a nível de pensão, de uma série de fatores aí que envolvem justamente esse contexto familiar. Apesar de serem coisas interligadas, homofobia e conquista de direitos são coisas que estão ligadas. Mas, na sua opinião, o que é mais prioritário hoje em dia? Bom, o mais prioritário é ter uma lei, uma legislação, porque assim, ó, se avançou no âmbito do Poder Judiciário, a Justiça já disse que é uma união, vem assegurando direitos, sabe? Mas isso faz com que as pessoas precisem socorrer do Poder Judiciário, e essas decisões judiciais também não vinculam tantos os juízes, mesmo com essas decisões acabam muitos negando. Então fica um caminho difícil. O que a Justiça não consegue fazer é punir alguém por atos homofóbicos. Então, para isso precisa ter uma lei. Para a concessão do direito, até se consegue, apesar desse calvário que está sendo imposto. Mas daí a ideia, e o projeto é nesse sentido, é onde está se procurando caminhar, é fazer uma legislação que traga tudo, tanto concedendo direitos, assegurando direitos, quanto criminalizando a homofobia. É isso que agora o projeto estou empenhando na minha vida, né, quase um projeto de vida, de se buscar uma legislação. Porque no momento que tiver uma lei, o juiz não vai poder dizer que não é, não vai não dar um direito, não vai deferir uma adoção, não vai impedir um casamento, a concessão de uma pensão, ou decidir sobre a manutenção ou não dos suportes da vida, que seja assegurado ao companheiro que o faça. Então, para isso nós precisamos ter uma lei. E a lei tem também um efeito simbólico importante. Sabe? Olha, é assim porque é lei. Acho que isso também vai levar muito, no momento se tiver uma legislação, a contornar esse preconceito. Pois é, e é aí que nós entramos na sua mais atual investida, né, que é a criação do Estatuto da Diversidade Sexual, né? E eu queria que a senhora contasse um pouquinho o que consta nesse estatuto. Pois é, então assim, ó, o que eu busquei, né? Eu busquei reconhecer os direitos. Era magistrada, a Justiça reconhecer, mas tinha um número muito pequeno de processos, as pessoas não buscam, né, ações, e depois os advogados não têm coragem de entrar com as ações, têm medo de ser rotulados. Todas as pessoas que se revelam qualquer manifestação ou de simpatia, sabe, ou de reconhecimento, ou de sensibilidade com qualquer gay, lésbica, bissexual, sabe, já é rotulado, já tem medo de ser identificado. Então há uma dificuldade muito grande. Então assim, ó, busquei, não consegui chegar a um número muito significativo, então me aposentei e comecei um movimento a âmbito nacional para, junto à Ordem dos Advogados, se criar comissões da diversidade sexual para qualificar os advogados, sabe, construir isso, trazer tudo que está sendo decidido, enfim, para se construir uma jurisprudência. E essas comissões, que agora já tem 66 no Brasil, e foi criada uma comissão nacional, a âmbito nacional, e eu sou a presidente da comissão nacional, que assumiu esse compromisso. Bom, então vamos fazer uma legislação. Quem tem mais legitimidade para fazer isso? No fundo são os advogados, porque os advogados que entraram com as ações, sabe? Eles que sabem as coisas onde estão acontecendo. E esse estatuto ele foi elaborado junto com os movimentos sociais, eles fizeram parte, e ainda há a possibilidade de se encaminhar sugestões, projetos. Ele ainda não, como não foi apresentado, ele é um anteprojeto de lei, está disponível até na internet, e a ideia é essa. Então, o estatuto foi criado assim, por esse movimento junto à Ordem dos Advogados, onde está tudo lá, né? Então,
todos os direitos que já foram conferidos, quer para os homossexuais, também uma proteção muito significativa para travestis e transexuais, que é o segmento mais discriminado, né? É verdade. Porque tem toda uma aliás, rejeição. discriminado dentro do próprio contexto gay, né? Quer dizer, além do travesti, do transexual, ele ser discriminado pelos héteros, ele dentro da própria comunidade homossexual, da comunidade gay, ele também sofre discriminação, né? Não, e depois tem assim, ó, ele é o mais discriminado pela família, porque é uma orientação sexual mais visível. Então ele é expulso de casa muito cedo. Na escola também é o que é maior alvo do bullying homofóbico. Então tem um nível de escolaridade muito baixo e não tem uma aceitação social. Onde é que estão os travestis e transexuais? A gente entra em algum banco, eles estão no comércio, trabalhando, não. Às vezes tem alguns guetos de mercado de trabalho, mais ligado à área artística, enfim. Então, se não tem essa habilidade para alguma coisa, não tem como entrar no mercado formal de trabalho. E isso acaba contingenciando que eles acabem na prostituição. Então, eles acabam sendo identificados como tal. Então, é um segmento que precisa ter um olhar mais atento. E isso está de uma maneira muito precisa no Estatuto, que assegura até cotas nos concursos públicos, né, para esse segmento de travestis e transexuais. Os homossexuais não, porque esse não tem assim, ó, como essa identidade não é tão aparente, não se pode então buscar, e acho que para isso não há esse tipo de discriminação. Então a ideia é trazer todos os direitos, também criminalizar a homofobia e indicar políticas públicas que nós temos que adotar, da polícia como é que atende, né, ao segmento, na saúde, onde é que fica internado, o uso dos banheiros públicos, por exemplo, travestis, transexuais, qual é que eles podem usar, né, no presídio também, onde é que eles vão ficar nos alojamentos juntos com os homens, travestis e transexuais, quando eles têm que ter uma cela especial, mas não dentro do presídio masculino, dentro do presídio feminino. E aí, por opção, ter uma cela especial ou não, porque da forma como está e como é no Brasil, olha, é algo terrível, né? Eles raspam a cabeça, enfim, nós sabemos o que acontece dentro dos presídios com essa população que precisa mesmo ser protegida e que não tem voz e não tem vez. Então, o que precisa? A sociedade se movimentar, porque nós temos, assim, são cidadãos que estão fora de reconhecimento, são vulneráveis. E esse movimento tem que ser feito por quê? Pelos homossexuais, eles não têm nem voz nem vez, sabe? Eles não têm respeitabilidade, aceitação. E daí a ideia de este projeto amplo, olha, não existe no mundo um projeto com essa amplitude, de ser ele apresentado por iniciativa popular. Olha, um desafio enorme. Mas a exemplo do que aconteceu com a ficha limpa. Houve uma movimentação social, sabe? E se conseguiu avançar nesse sentido. Então, mais do que a apresentação de um projeto para um deputado, para um senador, olha, que até hoje nunca conseguiu se aprovar nada. O primeiro projeto é o lá da Marta Suplicy, de 1995, não passou. O que criminaliza a homofobia, o PLC 122, também está tramitando. Agora a Marta Suplicy nem está mais no Senado, está como ministra, está parado. Assim, então vamos fazer uma legislação maior, mais ampla, mais poderosa e mais efetiva, e também assim, ó, buscar esta cumplicidade, né, da sociedade como um todo. Isso não é um projeto de lei de homossexuais para homossexuais. Acho que todo cidadão tem que buscar o reconhecimento do direito de todos. Todos somos ciosos dos nossos direitos e os outros também têm que ser. A gente tem que um pouco se colocar no lugar do outro, saber um pouco sofrer a dor do outro. Então daí a ideia de se fazer um movimento de cidadania, das pessoas aderirem a este projeto. Porque, olha, ele é desafiante. O legislador não faz lei e para o povo buscar a lei é exigido 1% do eleitorado. Pois é, e aí que entra aquela questão de recolhimento de assinaturas. Isso, né? Então, assim, está se vendo todo o movimento nacional para se buscar angariar essas assinaturas, essas adesões, para isso ser apresentado por iniciativa popular
dentro da nossa Câmara dos Deputados. E isso pode ser feito online, né, a possibilidade de assinar a petição pública online, mas também assim, ó, não é só uma pessoa, bom, então tá bem, eu vou lá, assino, isso é cidadania, mas nós temos que fazer mais, nós temos que repassar, sabe, pelo Twitter, essas redes sociais, Facebook, imprimir os formulários, passar os formulários para se conseguir chegar lá. A ideia é adentrarmos na Câmara com 5 carrinhos com as adesões todas, porque esses projetos encaminhados por iniciativa popular também tem isso, eles não podem ser arquivados. E acho que assim vai ser mais fácil de se resistir, sabe, desenvolver essa resistência do nosso legislador, que vem sempre com a alegação, não, a população, o povo, a sociedade não está pronto, não. Tanto está pronto que é o próprio povo que está indo atrás do reconhecimento dos direitos. E essa, digamos assim, esse estatuto na internet, as pessoas, está no site estatutodiversidadesexual.com.br, né? É www.estatutodiversidadesexual.com.br. Está lá o estatuto, está lá todo o material de divulgação, desde camisetas, enfim, que as pessoas fazem, então os modelitos dos formulários e o texto do estatuto, com as sugestões. Nós já recebemos mais de 200 sugestões. Eu acho isso importante, essa participação, sabe, que encaminha, passa pela comissão e aos poucos nós estamos inserindo e aderindo a algumas delas. Antes, nós vamos finalizar o texto quando formos apresentá-lo, porque depois isso abre uma ampla debate, discussão dentro da própria Câmara e depois do nosso Senado, mas acho que essa é a maneira mais efetiva de se chegar lá. Depois, assim, é o que eu digo, a abolição da escravatura, que buscava atender um segmento, quem conseguiu não foram os negros, porque eles não estavam dentro do poder para conseguir acabar. A igualdade do homem e da mulher, de todos esses avanços que nós mulheres tivemos na sociedade para chegar à plena igualdade, isso também não foi aprovado por mulheres, né? As mulheres não estão nos nossos parlamentos. Então, assim, o que nós precisamos? É um movimento da sociedade, um movimento de cidadania, de nós querermos que todos tenham direito, independentemente de serem iguais, serem diferentes, terem uma orientação sexual, outra orientação sexual. Acho que nós temos que encaminhar nesse sentido. E complementa, esse site tem o seu próprio site, né, que a gente não pode deixar aqui de falar, que é o direitohomoafetivo.com.br, onde você encontra também informações sobre a própria doutora Maria Berenice, né, que eu tenho, sem querer jogar confete, eu falo isso porque são 16 anos de net gay e desde lá de trás eu já ouvia falar o nome Maria Berenice dentro da área. Eu queria agradecer muito a senhora. Eu sei que a senhora está numa correria danada. Foi assim, eu achei um ato de muita consideração da senhora para a NetGay ter vindo aqui no estúdio fazer essa entrevista, bater esse papo com a gente. E o que depender da NetGay para poder alavancar e dar uma força nisso daqui, pode contar com a gente. É bem que precisamos mesmo. Acho que o movimento de todos. Eu é que agradeço o privilégio de ter tido aqui e acho que todos temos que abraçar essa campanha. Vamos todos ficar mais felizes o dia que tivermos certeza que todos os cidadãos terão o direito de acesso à felicidade. É só isso que está se buscando. Então é isso, gente. Obrigado por você ter estado com a gente. Acesse aqui esses sites, obtenha maiores informações e vamos lá, todos juntos, para a gente poder chegar a um ponto onde seja bom para todos. Um grande abraço. Obrigado.